Está no ar, a partir de agora, mais uma edição do Câmara Notícias. O ano legislativo inicia na Câmara de Vereadores com sessões ordinárias e extraordinárias. A sessão que marcou o fim do recesso parlamentar aconteceu na segunda-feira, dia 2 de março. Todos os vereadores participaram dessa primeira reunião ordinária, que marcou o início dos trabalhos legislativos de 2020. Teremos hoje aqui a primeira sessão ordinária do ano de 2020, após um período de recesso. Quero aqui desejar aos meus colegas vereadores, meus pares, um ano de muito trabalho em função daqueles que nos concedem, através do veto, a responsabilidade de representá-los aqui na Câmara de Vereadores. Nós teremos já na quarta-feira um período de sessão extraordinárias, onde iremos debater, convergir, divergir naquilo que é de interesse do povo bagiense. Temos também hoje a presença, o que é previsto na lei orgânica do município, do prefeito municipal de Bagé. Então, quero desejar a todos uma ótima sessão, saudar aqui as pessoas que se fazem presente nas galerias, que vêm acompanhar esta importante sessão. Como já é tradição, o prefeito municipal Divaldo Lara veio até a Câmara de Vereadores participar da abertura oficial do ano legislativo, juntamente com os edis. O chefe do executivo permaneceu por mais de 5 horas na Casa Legislativa. Nesse tempo, apresentou uma prestação de contas referente aos 3 anos de sua gestão e ainda respondeu aos questionamentos dos vereadores. É um trabalho intenso, um trabalho de resultados, o suficiente para traçar um paralelo do antes e o depois. A cidade de Bagé está no caminho correto, no caminho do desenvolvimento, do progresso, melhorando sua infraestrutura, melhorando o investimento em saúde e educação. O município está aberto a novos negócios, decolando os seus empreendimentos, através de recursos aqui sendo investidos pelo governo federal e também da iniciativa privada, dos empreendedores do município. Há também os empreendedores que vêm de fora e que estão se instalando, trazendo aqui novas oportunidades. A planta de desenvolvimento da região da Campanha é uma planta em franco desenvolvimento e crescimento, com grandes possibilidades em diversas áreas econômicas. Isso permite vislumbrar um futuro de crescimento, um futuro com aumento na qualidade de vida aqui dos bagienses e também na renda per capita da nossa população. Onde se acrescenta e se melhora a renda per capita, você tem um município progredindo e se desenvolvendo de forma melhor. A vinda ao Poder Legislativo cumpre com as exigências legais. Eu, que sou oriundo e carrego sempre uma admiração, uma paixão muito grande pelo Parlamento, respeito a importância dessa instituição e a importância que se tem nesse canal de diálogo com o Poder Legislativo, que prevê a presença do prefeito na abertura dos anos ordinários. Fizemos isso e ainda abrimos a palavra aos vereadores, sendo eles de oposição ou de governo, para que pudessem fazer as suas interpelações e, com isso, o prefeito também estabelecer um diálogo respeitoso e construtivo no que se refere à abertura de soluções para aquilo que os parlamentares legitimamente eleitos foram escolhidos e como escolheram se posicionar, sejam eles de oposição ou de governo. Isso acrescenta para o desenvolvimento, principalmente quando a crítica é construtiva. Durante a sessão foi votado o requerimento número 0279 de 2020, que solicita a criação da comissão temporária para tratar da manipulação de informações nas redes sociais. E a apreciação em primeira discussão de 4 projetos que dão nomes a vias públicas da cidade. 5 sessões extraordinárias foram realizadas na quarta-feira, 4 de março. Foram analisados 16 projetos do Poder Executivo e 1 de autoria da Câmara de Vereadores de Bagé. A sessão teve cerca de 11 horas de duração. Os trabalhos foram interrompidos logo no início para análise dos projetos, que só entraram em votação depois das 6 da tarde. O projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores para a Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional em caráter emergencial e temporário foi retirado da pauta, porque as contratações vão ser feitas através de acordo com a Promotoria Pública.
O projeto de lei que dispõe sobre a vedação de funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, de prestação de serviços, ou mesmo o desempenho de atividade de comércio informal e da prestação de serviços em logradouros públicos de pessoas físicas ou jurídicas que se utilizem de mão de obra infantil ou adolescente no município de Bagé, foi retirado da pauta pelo líder do governo, Graziane Lara. Entre os projetos aprovados está o que autoriza o Poder Executivo a receber imóvel como doação e pagamento no valor de R$ 460 mil, a contratação de servidores em caráter emergencial e temporário, 3 médicos veterinários para carga horária de 20 horas e os projetos que autorizam o Poder Executivo a abrir crédito adicional. Os pianistas de Bagé serão considerados como patrimônio cultural e histórico do município de Bagé assim que a lei for sancionada pelo prefeito. Também foi aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a adquirir o Clube Comercial de Bagé. O imóvel vai servir para abrigar projetos sociais e culturais do município, visando a preservação do patrimônio material, cultural e afetivo. O projeto de autoria da mesa diretora da Câmara de Vereadores, que altera o plano de classificação de cargos e remuneração dos servidores da Casa, também foi aprovado. A intenção é a realização de um concurso público em breve. Mesmo sem previsão de chuvas, o racionamento é descartado para este mês de março. As previsões indicam um mês de março quente e sem chuvas para a Rainha da Fronteira. O calor e o baixo índice de precipitação do período já deixam o Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, o DAEB, em alerta. As nossas reservas de água realmente estão bastante baixas, né? O nível das nossas barragens baixaram bastante. Por exemplo, a Sangarrasa, que nós temos uma quantia maior, ela está ao redor de 4,30 metros, 4,40 metros abaixo do nível. A do Piraí, ao redor de 2,50, 2,60 e a emergencial ao redor de 40, 50 centímetros. Nós solicitamos ao prefeito que publique um edital ali, no sentido de que seja feito, né, um decreto, né, no sentido de que seja feito uma conscientização, uma conclamação à comunidade para que seja usado a água de forma consciente, no sentido de que evite desperdícios, lavando automóveis, plantando, aguando plantas, jardins, enfim, lavando garagem, etc. e tal. Porque, na verdade, nós estamos fazendo aqui, enquanto DAEB, tudo o que for possível para evitar o racionamento. Mas é uma coisa que se impõe em função da estiagem, da seca, enfim, isso não é uma coisa de Bagé. Bagé tem sofrido muito nos últimos anos, né? Em 2018 nós tivemos um racionamento, em 2019 nós conseguimos passar sem esse racionamento e agora nós estamos com essa dificuldade, mas estamos conclamando através dessa solicitação, no sentido de que nesse decreto as pessoas usem a água de forma consciente e economize dentro do possível, porque não estão ajudando o diretor do DAEB, o governo, enfim, estão ajudando a comunidade, estão se ajudando a si mesmo, porque o racionamento, ele, se tiver que acontecer, como já aconteceu no passado, é para todos, né? Não, os bairros não ficam fora, ou o centro não fica fora, enfim, é um rodízio, né? E isso traz um transtorno, traz um prejuízo, traz uma preocupação, as pessoas ficam com a sua autoestima abatidas, enfim, né? Porque a água realmente é um bem tão necessário, tão útil e tão precioso, né, para ser usado pela comunidade. Então, de sorte que neste momento nós não estamos trabalhando com essa possibilidade, mas realmente nós estamos chegando aos níveis que nos preocupa e nos preocupa muito. Então, por isso, nós queremos que a comunidade nos alcance uma contribuição, né? Será que o São Pedro não está nos mandando água, e que a comunidade nos alcance uma contribuição através da economia de tudo aquilo que for possível, né? Usar de forma racional, enfim, né? Então, eu acho que nós estamos na expectativa de que nos próximos dias possam haver alguma movimentação de chuva, mas enquanto isso nós vamos, através desse decreto, como disse, solicitar uma conscientização, uma colaboração, uma contribuição da comunidade, no sentido de usar de forma criteriosa, de usar de forma, em termos de economia, tudo aquilo que for possível fazer.
Porém, ainda não há a previsão de implantação do esquema de racionamento. Nós estamos imaginando que pelo mês de março nós não estamos pensando na possibilidade de fazer esse racionamento, esse rodízio, né, na distribuição da água. Nós estamos já começando a pensar na noite, né, a partir das 24 horas até o início da manhã, quem sabe diminuir um pouco a vazão, a pressão da água, enfim, já é uma forma de economizar alguma coisa, né? E a nossa atenção da nossa equipe, onde é que tem um cano estourado, um adutor, enfim, nós estamos atendendo o mais rápido possível, porque tudo que se economizar vai viabilizar o não racionamento, o não rodízio na distribuição da água. A coloração escura em que a água saiu de algumas torneiras da cidade também repercutiu bastante nos últimos dias. Tanto que o prefeito Divaldo Lara enviou ofício solicitando ao diretor do DAEB, Graciano Pereira, providências na apuração dos fatos que resultam na alteração da coloração da água durante o mês de fevereiro. Desse problema, dessa modificação, dessa alteração da coloração, que nos sirva de lição, né? Que nos sirva de lição para um todo sempre, para nunca mais acontecer. Então nós vamos realmente, né, verificar através de uma sindicância, através de uma investigação, para ver o que aconteceu, para que, não no sentido de punir A ou B, pelo menos do meu olhar, né, mas que realmente a gente possa, se for o caso, responsabilizar e sepultar de uma vez por todas, que nunca mais pode acontecer esse tipo de coisa. Se realmente foi falha humana, se foi desinteresse, eu não acredito em maldade, não acredito em crime, não acredito nem em sabotagem, porque eu acho que não seria sabotagem com o governo, nem com o diretor Graciano do DAEB, e nem com o DAEB, seria conosco mesmo, né? Eu acho que seria com toda a comunidade, porque não tem ninguém em Bagé que não consuma água do DAEB, então todo mundo consome. Então eu acho que não é por aí, mas nós precisamos entender isso aí de uma forma mais expressa, porque não pode acontecer. Como eu tenho dito, não tem explicação, não tem justificativa, não se justifica, não se explica esse tipo de coisa, né? Onde nós temos 42 mil economias com água ligada, 110, 105 ou mais de 100 mil pessoas consumindo diariamente essa água, e ela de uma hora para outra, sem mais e sem menos, como diríamos nas esquinas, assim, né? Sem mais e sem menos, ela muda a decoloração. Então nós precisamos realmente, com a nossa equipe, estar alerta, porque não falta nada. Não falta gente, não falta produto químico, não falta gente que saiba fazer, não falta, enfim, não pode acontecer. Então por isso que vai ser feita essa investigação e vamos realmente apurar isso e dar como exemplo para que realmente não aconteça mais. Chegou o mês de acertar as contas com o Leão. Confira as dicas de um contador sobre a declaração de imposto de renda. Chegou a época do ano em que os brasileiros precisam acertar as contas com o Leão. O imposto de renda é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de pessoas e de empresas. Seu valor é pago de acordo com os rendimentos declarados, de forma que os cidadãos com renda maior pagam mais impostos, enquanto aqueles com renda menor pagam menos. Nós estamos agora retornando aí nesse período que todo contribuinte, todo brasileiro, e aqui em Bagé nós temos em torno de 18.500 pessoas que são obrigadas à apresentação da declaração. Qual é o cuidado que tem que ter neste período? Quem ganhou mais de 28.559,70 centavos, quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$40 mil, o produtor rural que movimentou o valor acima de 142.798,50, a pessoa que tem a posse de bens e direitos acima de R$300 mil e as pessoas que fizeram venda de imóveis e se apropriaram da Lei 11.196, que é aquela situação que a pessoa que vendeu imóvel e num prazo de 6 meses tem que comprar outro. Então essas pessoas estão obrigadas a fazer a declaração. Na prática, então, podemos classificar o imposto de renda como um valor anual descontado sobre os rendimentos dos trabalhadores e das empresas no Brasil. Na lista de rendimentos tributáveis entram ganhos como salários, aluguéis, prêmios de loteria e investimentos. Na verdade, a gente sempre aconselha que a documentação do imposto de renda seja juntada durante o exercício, conforme a pessoa for gastando, despesas médicas, pensão alimentícia, mas
ele tem que trazer para o escritório, e mesmo que ele vá confeccionar a sua declaração, ele tem que trazer para o escritório comprovantes totais de despesas médicas, despesas com educação, tipo faculdade, colégio dos filhos, pensão alimentícia, se resume nesses os descontos que as pessoas podem obter no imposto de renda. Fora isso, se a pessoa tiver previdência privada, ela tem que procurar a sua instituição financeira para pegar um comprovante do que ela pagou durante o exercício, que também serve de dedução até 12% dos rendimentos tributáveis. O prazo para o envio das declarações é até o dia 30 de abril e é feito por meio do programa IRPF. Você pode fazer a sua declaração do imposto de renda pela internet, basta fazer o download no site da Receita. Também pode ser feito o download do programa para celular, seja Android ou iOS. Quem tiver dúvidas, pode procurar ajuda de profissionais especialistas em contabilidade. O prazo começou dia 2 de março, ele vai até o dia 30 de abril, até as 23 horas e 59 minutos, e a declaração é feita através de um programa que é baixado no computador individual de cada um. Se ele procurar um escritório, ele vai ter todo um acompanhamento sobre todas as legislações atualizadas. Por quê? Porque o imposto de renda, todo ano ele sofre modificações. Este ano ele está dentro da Instrução Normativa 1924, que saiu em 19 de fevereiro de 2020 agora. Nós tivemos, a principal é a restituição, que antigamente nós tínhamos em 9 parcelas e este ano baixou para 5. Ela vai começar 30 de maio, a primeira restituição, e vai até 30 de setembro. Outra situação que nós temos é na situação do patrimônio, dos bens, que agora tu tem que marcar se o bem é do titular da declaração ou é do cônjuge ou do dependente. Então nós temos que fazer essa marcação, essa individualização lá na declaração. Nós também temos algumas alterações na forma da apresentação do programa. Nós trabalhamos com mais abas agora, nós conseguimos identificar as declarações enviadas, as declarações que estamos fazendo e as declarações que não estão feitas ainda. Essas são as principais. E uma modificação que nós temos é a do Estatuto do Idoso. Até o ano passado, só poderia doar na declaração para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é na proporção de 3%. Este ano nós podemos fazer a doação de 3% também para o Estatuto do Idoso. Lógico, limitado a 3% no total. Quem fez saque da FGTS em 2019 e for obrigado a acertar as contas com o leão, deve declarar como rendimentos não tributáveis. Esse rendimento, ele é um rendimento isento e não tributável, o rendimento do Fundo de Garantia. Mas se esse rendimento foi liberado ainda até num valor superior, porque a cota eu acho que era R$500, então era um valor bem baixo. Mas é interessante fazer essa informação lá no campo de rendimentos isentos não tributáveis. Quem declara imposto de renda também pode fazer doação, que poderá ser deduzida até o percentual de 3% aplicado sobre o imposto de renda devido apurado na declaração. A doação não se aplica à pessoa física que utiliza o desconto simplificado, que apresenta a declaração em formulário ou ainda que entregar a declaração fora do prazo. O pagamento da doação para o Fundo da Criança e do Adolescente ou do idoso deve ser feito até o vencimento da primeira cota ou da cota única do imposto ou ao longo do ano de exercício. Eu quero dizer ao contribuinte que o interessante é que ele faça essa doação durante o exercício. Porque na declaração do imposto de renda, nós só podemos fazer essa doação limitada a 3%. Se nós fizermos dentro do ano, nós podemos fazer 6% e direcionada à instituição. Nós vamos fazer isso direto na conta do Condica. Então o dinheiro já fica no município. Quando ele é feito na declaração, é bom também, claro, é bom. Nós tivemos aí o ano passado uma situação da Assembleia Legislativa que fez uma campanha, Valores que Ficam, que foi extremamente interessante. Nós tivemos na região de Bagé aqui um aumento de 200% nas doações do imposto de renda, mas é interessante que o contribuinte doe durante o ano para o Condica. Mas se ele não puder, se passou esse prazo, ele tem essa opção de fazer a doação na declaração, no total de 3%. Até o ano passado, essa doação só podia ser feita para o Estatuto da Criança e do Adolescente, pago através de DARF. Este ano foi incrementado a doação também para o Estatuto do Idoso. O contribuinte que é obrigado a entregar a declaração e não o faz dentro do prazo da entrega previsto, que é 30 de abril, fica sujeito ao pagamento de uma multa por atraso, entre outras penalidades.
A pessoa que não entregar até 30 de abril a sua declaração, ela tem a penalização da multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar também até 20% do total a pagar. Mas a não declaração, ela torna o CPF da pessoa normalmente inválido. Aí tu imagina aquele aposentado que teve uma renda superior e fica com um CPF inválido, tranca a aposentadoria. Então, a não confecção da declaração traz prejuízos significativos para o contribuinte no decorrer do exercício. Então, a gente ressalta. Para o autônomo é importante declarar porque ele tem um comprovante de renda. O imposto de renda é um comprovante oficial. Para as pessoas aposentadas e para as pessoas que têm contra-cheque, é a manutenção do seu CPF sempre ativo. A data de vencimento da primeira parcela ou da cota única para quem tiver imposto a pagar é sempre 30 de abril, independente de quando a declaração for enviada. O vencimento da primeira cota é fixo, 30 de abril. Então a gente sempre aconselha que façam o mais cedo possível e as pessoas perguntam, mas se eu fizer mais cedo, eu vou pagar mais cedo. Não. Tu pode entregar a tua declaração no dia 2, 3 de março. O pagamento da primeira cota é fixo, 30 de abril. E consecutivamente as próximas 8 até o mês de novembro, onde nós terminamos de, quem tem a pagar, termina de quitar o seu saldo com a Receita Federal. Também é importante chamar a atenção dos produtores rurais para que façam a declaração e evitem multas. Nós tivemos aí uma fiscalização lá na região de Passo Fundo, em cima do produtor rural, muito grande, agora uns 3, 4 meses atrás, porque o produtor rural às vezes não tem esse cuidado. Como ele trabalha com o talão de produtor, às vezes ele não tem o cuidado do limite de que ele está obrigado a declarar ou não, que é R$ 142.798,50. Então tem produtor às vezes movimentando 500, 600 mil e não confecciona a sua declaração. Qual é o cuidado que ele tem que ter? Que ele compra produtos rurais através de nota eletrônica, a Receita Federal tem essa informação, ele compra maquinário através da nota eletrônica, ele trabalha com um banco, então a Receita tem todas as informações necessárias para fiscalizá-lo. Então, ele tem que ter esse cuidado de juntar a sua documentação durante o exercício para confeccionar a sua declaração no final do ano, porque senão ele vai ficar pendente desta obrigação. Os autônomos também precisam declarar renda. A Receita Federal, ela recebe mais de 30 tipos de informações. Ela recebe informações das imobiliárias, dos cartórios, das empresas através da DIRF. Então ela funciona como uma esponja, ela vai recebendo informações e quando cai a declaração do contribuinte lá, ele faz o processamento. Se o contribuinte não declara, ele também fica inexistente perante a Receita e, logicamente, que ele vai sofrer as sanções. Então, na verdade, os contribuintes autônomos, eles movimentam muito com cartão de crédito. As operadoras de cartão de crédito, a cada 6 meses, entregam uma obrigação chamada DECRED. E essa declaração cai no banco de dados da Receita, aonde o contribuinte é fiscalizado e daqui a pouquinho ele está recebendo um valor de 7, 8 mil por mês e é chamado para a Receita para dar explicação. Não, mas eu não ganho tudo isso. Não, mas só um pouquinho, como é que tu não ganha e tu gasta isso? Então a Receita tem as informações necessárias para poder notificar os seus contribuintes. É importante que todos estejam atentos aos prazos e se organizem para cumprir com a obrigação de prestar contas ao leão o quanto antes. Faça um chamamento para os contribuintes que junte seus documentos, procure seu contador e, se eles mesmos fizerem, que sentem no seu computador e providencie a confecção o mais rápido possível. Cursinho Preparatório Simplifica é oferecido de forma gratuita e está com inscrições abertas. O Cursinho Preparatório Gratuito Simplifica, oferecido através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, já está com inscrições abertas. Vão ser oferecidas vagas para o Exame Nacional do Ensino Médio e para o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU. As aulas acontecem na Escola Justino Costa Quintana. O Cursinho Simplifica ele vai estar com o período de inscrição aberto desde agora do mês de fevereiro até o final do ano. Porque como nós temos 2 turmas, uma que começa agora no mês de abril e depois a turma de intensivo que começa lá no mês de agosto, né? Então aqueles que não forem selecionados agora para essa primeira turma vai poder pegar e concorrer à vaga nessa segunda turma do segundo semestre. No primeiro semestre nós vamos abrir 2 turmas, a primeira turma de Enem com 40 vagas e uma turma para IFSU com 30 vagas. Tá? As 2 para o turno noturno. No mês de agosto nós abrimos mais 4 turmas, 2 de IFSU, uma tarde e uma noite, e 2 de Enem, uma tarde e uma noite também, com 40 vagas o Enem e 30 vagas o IFSU. Todas as pessoas têm direito a pegar e concorrer à vaga do Simplifica. Os únicos critérios realmente são de idade e escolaridade.
Então, a preferência, por exemplo, o IFSU é exclusivo para aquelas crianças que estão no 9º ano. Né? Já o Enem, nós temos uma cota para pessoas que estão cursando o 3º ano ou que cursaram no ano passado, tá? E depois a cota de quem já faz um bom tempinho que deixou a escola, mas que tem interesse de voltar a estudar. A gente tem que pegar e ajudar também essas pessoas. O projeto tem a intenção de oferecer a jovens e adultos da comunidade bagiense em situação de vulnerabilidade social serviço de capacitação e preparo para o ingresso em instituições de ensino e concursos. De 2017 a 2019, o número de procura, tá, para concorrer ao Simplifica só aumenta, até devido aos resultados que nós temos obtido, né? Só nesse ano nós tivemos 30% das vagas do IFSU completadas com alunos que são nossos, né? Alunos do Simplifica, de 60 vagas ofertadas pelo IFSU, 15 vagas fomos nós que ocupamos. Então, assim, nós tivemos uma procura de 150 alunos, 150 interessados no ano de 2017, tá? E 728 interessados no ano de 2019. A nossa expectativa é que mais de 1.000 pessoas já procurem a gente esse ano devido à quantidade de escolas que nós temos aqui no município. Os interessados devem se inscrever no site da Prefeitura Municipal de Bagé, www.bagé.rs.gov.br. O ingressante deverá procurar o banner do Simplifica, clicar e assim preencher os requisitos solicitados. Nos anos anteriores, as inscrições eram feitas na Prefeitura da Osório e no Ginásio Militão. Esse ano, nós procuramos facilitar para as pessoas. As pessoas podem fazer a inscrição direto em casa através do site da Prefeitura. Tá? Depois que é feito o site, é dividido né, através das turmas que as pessoas têm interesse, tá? E é feito um sorteio, né, dando preferência, claro, para o público da juventude, mas não esquecendo aquelas pessoas que já fazem um tempinho que deixaram de estudar, mas que ainda têm interesse de voltar a fazer uma faculdade, têm interesse de entrar numa faculdade. Então, a gente também tem um número X dessas vagas separadas para esse tipo de público. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3242-7898. A CEGEL fica na Avenida General Malé, número 700, no Ginásio Militão. Galeria Edmundo Rodrigues está com nova exposição. A Galeria Edmundo Rodrigues, localizada no Palacete Pedro Osório, está com a exposição Gilberto Perim Fotografias. São 45 imagens divididas em 3 temáticas. No tema Fake Fotos, as fotografias traduzem as inquietações do artista sobre a autenticidade das imagens produzidas, provocando a ideia do que é verdadeiro ou falso. Na temática Sem Identificação, o artista apresenta pessoas sem cabeça, ou seja, sem identidade. A nudez aparece como aquilo que não é revelado sobre identidade e pensamento. Na terceira temática, intitulada Paisagem, o fotógrafo exibe um exercício de olhar paisagens geralmente comuns de quem viaja e procura ressignificar os lugares que visitou. São fotos de cidades da Itália e Alemanha, além de Porto Alegre, Gramado e São Miguel das Missões. Gilberto Perim é formado em comunicação social, além de fotógrafo é diretor de cena e roteirista. Como fotógrafo, já fez exposições pelo Brasil e também exterior. A exposição pode ser visitada até o dia 27 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Delegado Cristiano Rita fala sobre os últimos acontecimentos na área policial. Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, e da Brigada Militar efetuaram na última sexta-feira de fevereiro a maior apreensão de máquinas caça-níquel do município. Foram fechados 2 cassinos clandestinos que operavam no centro da cidade, um deles na Rua Marcílio Dias e o outro na General Sampaio. Ao todo, foram apreendidos cerca de 240 equipamentos. Para saber detalhes da operação, a equipe da TV Câmara conversou com o delegado responsável pela Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Cristiano Rita. Na sexta-feira nós fizemos a maior apreensão de cassino clandestino em Bagé. Foram quase 240 máquinas, funcionavam em 2 estabelecimentos bem no centro da cidade, próximos ali ao Banco do Brasil, um na General Sampaio e um na Marechal Floriano. 2 locais muito bem estruturados, assim, pelo que a gente viu, com iluminação ambiente, luz colorida, todo aquele ar de cassino realmente montado para criar esse ambiente de jogos. Ele é proibido no Brasil, ele é ilegal, mas a população, de alguma forma, coaduna com esse comportamento, com essa conduta,
mas a gente entende os malefícios que isso traz para as economias familiares. Nós identificamos nos locais mais de 100 pessoas e eu não tenho medo de errar em dizer que 90% delas eram pessoas de idade. Pessoas que vão para lá usar a sua aposentadoria, e aí começam algumas coisas que a gente vê realmente o malefício que isso traz. Foram apreendidas máquinas de cartão de crédito que parcelam o jogo para essas pessoas. Então tinha comprovantes de parcelamento de R$700 em 10 vezes. A pessoa vai lá, joga, perde, e para continuar jogando ela parcela no cartão de crédito. O juro do cartão de crédito, se ela por acaso não pagar aquela prestação ali, é estratosférico, mais de 10% ao mês. Então isso tem um efeito de bola de neve. Acontece que ela vai voltar nesse lugar e o mês que vem talvez ela parcele um novo R$700. Então isso corrói o orçamento das famílias e tem um efeito muito prejudicial. Por outro lado, do ponto de vista da segurança pública, essas duas casas que nós fechamos, elas comprovadamente estão ligadas ao crime organizado. Então, faz parte do nosso trabalho coibir pequenos delitos que possam estar relacionados ao crime organizado, especialmente em razão da atribuição da nossa delegacia. Por conta de todo esse movimento que está acontecendo na cidade, de o crime ter queimado bancas de jogo do bicho, de apostas, nós passamos a dedicar uma atenção muito especial para esses pequenos delitos que estão efetivamente relacionados ao crime organizado. Então, aquilo que por algum tempo nós não estávamos apreendendo, não estávamos coibindo, porque tinha outros crimes graves para coibir, em razão de tudo que está acontecendo na cidade, nós vamos dedicar uma atenção muito especial para isso. O delegado deixou claro que a polícia está trabalhando para controlar toda a situação e deter todos os envolvidos, principalmente na questão dos incêndios em casas de apostas, que foram crimes recorrentes nos últimos dias em Bagé e colocam a população em risco. Interiorização do crime organizado, ele sai da região metropolitana e das capitais para o interior do estado, justamente para que eles aumentem o poder de geográfico deles e de distribuição de drogas. Ela chega no interior do estado e Bagé não é diferente. Aqui em Bagé a gente tinha alguns grupos que se organizaram para isso, especialmente um deles, que foi o grupo que atuou nesses casos que comentou, como do sequestro, e atualmente nesse das queimadas. Felizmente ontem nós conseguimos fazer a remoção de um dos indivíduos tidos como líder desse grupo. Outros indivíduos ainda estão sendo monitorados e é possível que também sejam transferidos. Então, a polícia vem trabalhando para identificar esses indivíduos e coibir a atividade deles nas ruas. O grande problema que nós temos é que o sistema penitenciário não faz o papel que é bloquear a comunicação desses indivíduos que estão segregados com o mundo exterior. Então, de dentro do presídio, eles ainda têm esse telefone celular e é com isso que eles conseguem passar as ordens. A remoção desse indivíduo ontem para um presídio federal que é reconhecido por não permitir esse tipo de comunicação, tende a fazer com que ele perca esse contato com o mundo exterior e passe a cumprir a pena que ele efetivamente tem que cumprir, são mais de 130 anos de cadeia, e pare de articular as pessoas que estão na rua. Quanto às pessoas que estão na rua, o nosso trabalho segue sendo desenvolvido, que é investigar eles, identificá-los e prendê-los assim que a gente conseguir coletar as provas necessárias para que o Poder Judiciário determine as prisões. Semana passada nós prendemos 2 indivíduos, 2 adultos, e apreendemos 3 adolescentes, um deles de 14 anos de idade. Naquela noite em que nós apreendemos eles estavam com 2 garrafas de coquetel Molotov para fazer 2 incêndios. Então, assim, nós vamos coibir os que estão na rua e tentar, de alguma forma, trabalhar com o Poder Judiciário, com a SUSEP, com o Ministério Público, especialmente com o Ministério Público que nos dá que promove esses processos, para que quem está preso não tenha contato com o mundo exterior. É importante a gente sempre deixar bastante evidente que o nosso serviço, o nosso trabalho de inteligência e de investigação, junto com a Brigada Militar, especialmente o policiamento do setor de inteligência da Brigada e o policiamento de operações especiais, a gente consegue, de alguma forma, manter a cidade tranquila. Esses casos, quando eles aparecem, realmente eles chamam a atenção porque a gente tem uma sensação de segurança na nossa cidade. E o nosso trabalho o mais rápido possível restabelecer essa sensação de segurança. E eu tenho certeza que isso vai ser feito nos próximos dias.
Isso é muito importante, a colaboração da sociedade, porque às vezes a gente vê 2 indivíduos que não são do bairro, chegaram numa madrugada num carro estranho que não faz parte ao bairro. Tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar tem canais de comunicação que são sigilosos, que não precisa identificar o interlocutor, né, aquela pessoa que está fazendo a denúncia, mas para nós isso é importante, porque vai ir uma equipe de inteligência no local, vai ver se aqueles indivíduos são da cidade ou não, se eles estão ligados de alguma forma a uma atividade criminosa, para que no momento em que aconteça algum caso desse, a gente saiba onde estão esses indivíduos e consiga efetuar a prisão deles. A polícia conta com a população no combate ao crime e pede para que, sob qualquer atitude estranha, sejam feitas denúncias. A população pode fazer denúncia, o telefone ou pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 53, que é o nosso código de área, 999 30 5873, que é o WhatsApp de denúncias para a Draco. Chama ali, não precisa se identificar, nos avisa de qualquer movimentação estranha que uma equipe de inteligência vai fazer o trabalho. Comandante da 6ª Divisão do Exército, General Aquiles Furlan Neto, realiza a primeira visita oficial a Bagé. No dia 4 de março, aconteceu a primeira visita do novo comandante da 6ª Divisão do Exército, o general de divisão Aquiles Furlan Neto, nas organizações militares de Bagé. Furlan Neto foi recebido e conduzido por uma escolta de honra realizado pelo 3º Pelotão de Polícia do Exército. O comandante visitou as organizações militares da Guarnição Federal de Bagé e o quartel-general, onde foi recebido pelo comandante-general de brigada Júlio César Palu Baltieri. No Belog, ele participou de uma formatura. Esta edição do Câmara Notícias fica por aqui. Todas as sextas-feiras você acompanha um programa inédito aqui na TV Câmara, com reprises durante a semana. A seguir, continue assistindo a nossa programação.